Foco na Bíblia, Mateus capítulo 27, verso 17 até o 19. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Quero falar um pouquinho aqui sobre sonho com vocês. A primeira coisa a se considerar é que existe de fato sonho e revelação de Deus, né? Isto é algo que está na Bíblia. Atos capítulo 2, quando Pedro explicava a respeito do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele explicou a profecia de Joel nos últimos dias: os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então existe o sonho e revelação de Deus, sim. Mas também existe o sonho, conforme está explicado em Eclesiastes capítulo 5, verso 3, da muita ocupação vem os sonhos. Ou seja, a pessoa está muito envolvida com algum assunto, algum trabalho, está muito ansiosa, muito pensativa a respeito daquilo. É muito natural que ela sonhe a respeito daquilo que ela está intensamente envolvida. Então também é natural ter esse tipo de sonho. Da muita ocupação vem os sonhos. Eclesiastes capítulo 5, verso 3. Outra coisa que eu quero considerar a respeito de sonhos aqui, é que as pessoas estão querendo sempre saber sobre interpretações de sonhos, é que o fato da pessoa sonhar um sonho que seja uma revelação, que ela se cumpre, não significa que essa pessoa tenha um nível de espiritualidade melhor do que outros, e também não significa que ela tenha mais comunhão com Deus. Não é? Isso não é uma maneira de se averiguar, verificar, não é? Medir o grau de comunhão ou de espiritualidade das pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, porque eu acredito assim. Primeiro, é que a mulher de Pilatos, a Bíblia nem fala que ela era cristã, é pouco provável que ela seja. Ela teve essa revelação de Deus, né, esse sonho, e ela mandou dizer a Pilatos, que estava no tribunal para julgar Jesus: não envolvas com esse justo, não entres na questão desse justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. É um exemplo. No Antigo Testamento temos os exemplos do livro de Daniel, no caso de Nabucodonosor, não é? No livro de Gênesis temos o caso do faraó, rei do Egito. Ele teve aquele sonho que era uma revelação de Deus, com até 14 anos de antecedência das coisas que iam acontecer. Ele viu 7 vacas gordas que subiam do rio, né, do rio Nilo no caso, e depois viu subir 7 vacas magras que devoravam as vacas gordas. E José então interpretou o sonho de Faraó. O significado era 7 vacas gordas, eram 7 anos de abundância, e depois 7 anos de escassez, os 7 anos seguintes, né? 14 anos, ele já tinha uma revelação do que haveria de acontecer. Então o Faraó não era mais espiritual do que ninguém, né? Ele sequer, né, não era convertido à fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? Mas ali ele estava tendo uma revelação de Deus para 14 anos adiante, não é? 14 anos adiante. Antes disso, né, quando José ainda estava no cárcere, ele interpretou o sonho do copeiro, que pelo sonho dele foi restituído 3 dias depois ao seu cargo. 3 dias de antecedência, ele já sabia o que haveria de acontecer. E também o padeiro, né, que 3 dias antes de morrer, o sonho dele já revelava o que iria acontecer com ele 3 dias depois. Então, eles também tiveram sonhos, revelação nos sonhos que haveriam de acontecer, né? Então, não tem significado que as pessoas eram mais espirituais do que outras, né? Perdoa o barulho aí, mas se toda hora tiver barulho eu parar de gravar, não cabo nunca, né? Um dia vamos ter estúdio ainda. E, por fim, eu quero falar sobre Belsazar. Não é sonho, foi uma visão muito clara na vida dele. Ele tinha tomado os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, e ele ofereceu uma festa, e ali ele utilizava aqueles utensílios, né? Era uma afronta ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de repente, quando ele estava ali naquele banquete, ele viu uma figura como de mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E agora ele ficou assustado, mandou chamar Daniel para que interpretasse aquela visão que ele teve, não é? E a visão não foi muito boa para ele. Então ele teve uma visão de Deus, e não significava que ele era mais espiritual, pelo contrário, não é? Pelo contrário,
Ele estava numa condição deplorável diante de Deus naquele momento. E Daniel veio para interpretar o seu sonho. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta.